Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua família. É muito bom estar com vocês novamente, que Deus esteja nos abençoando, que nós possamos meditar um pouquinho mais na palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre oração, como eu devo orar. Às vezes nós temos uma visão muito errada de oração. Às vezes a gente começa a orar e a gente acha que a gente precisa de falar com Deus de uma forma que Ele entenda, como se Deus não entendesse. Deus já sabe de nossas intenções, Deus já conhece os nossos propósitos, as nossas necessidades. E não há necessidade de nós estarmos mostrando para Deus o que nós estamos necessitando, porque Ele sabe de todas as coisas. Não é preciso de forçar a Deus. Deus não atende a nossa oração obrigado, né? Deus atende as nossas orações de acordo com a sua vontade. Primeiro eu quero convidar você que esteja abrindo a sua Bíblia no capítulo 6 de Mateus, e nós vamos ler os versículos de 6 ao 8, que diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que o peçais. Então nós vemos aqui o desejo correto de orar que Jesus tinha e ensinava para os seus discípulos, e hoje nós podemos aprender também, né, através da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que nos ensina, que nos exorta, né? A própria palavra de Deus nos ensina como orar, como nos achegar a Deus. E aqui nesses versículos, Jesus nos ensina de que forma nós podemos estar para falar com Deus. Muitas vezes a gente começa a arrumar tantas coisas assim para poder nos chegarmos a Deus, mas Deus é tão simples, irmãos, Deus é tão maravilhoso, que Ele não olha certas situações, né? Aqui Jesus nos diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Por que Jesus diz para os discípulos que eles deveriam entrar no quarto para orar, e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto? Depois de entrarmos no nosso quarto e fecharmos a porta, nós estaremos a sós com Deus. O que Jesus queria dizer é que nós devemos ficar a sós com Ele, fechando a porta. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós oramos uma oração comunitária, às vezes com a família, às vezes com os amigos, aonde a gente passa, a gente ora, mas o desejo de Deus é que nós tiremos um momento a sós com Ele. Quando entramos no nosso quarto, o nosso quarto é o lugar mais reservado da casa, não é verdade? É onde chega visitas na nossa casa, e o quarto, as pessoas só vão quando nós convidamos para ir no nosso quarto, não é verdade? Para mostrarmos alguma coisa. A mulher tem essas coisas, né? Ir lá mostrar a coxa bonita, mostrar, né, o móvel bonito que comprou. Às vezes as mulheres agem assim. Mas o quarto não é um lugar normal das pessoas irem, a não ser as pessoas de dentro de casa. E mais ainda, né? Muitas vezes até os próprios da casa, né? Quando a gente entra para o nosso quarto para orar, se estão lá os nossos pais, os nossos filhos, eles estão lá na sala vendo uma televisão, estão fazendo qualquer outra coisa, e nós entramos para o nosso quarto e muitas vezes nem os de casa não têm acesso, né, de ouvir a nossa oração, de
de aquela oração reservada que nós devemos ter com Deus, né? Ali no quarto, nós não vamos ficar tímidos, é onde nós vamos abrir o nosso coração para Deus, contar para Ele todas as nossas mazelas. Tem coisas que às vezes passam no nosso pensamento, no nosso coração, que os outros não precisam de saber, só Deus, né? Portanto, Jesus, quando Ele fala para nós entrarmos no nosso quarto, é sobre a questão de nós estarmos reservados e ali nós teremos condições de abrir o nosso coração para Deus. Deus gosta, meus amados, quando nós nos abrimos para Ele, quando nós contamos para Ele todas as coisas, né? A gente fica feliz quando um amigo resolve confiar na gente, né? Abrir o coração, né? Saber que aquela pessoa confiou na gente, a gente sente aquela responsabilidade de ter que ajudar aquela pessoa, ela confiou. Assim é Deus, Ele quer que nós confiemos nele e abramos o nosso coração e falamos abertamente com Ele. Dentro do nosso quarto, nós vamos estar lá sem ouvir barulhos, sem nada para nos incomodar. Por isso é que Jesus fala para que quando nós formos falar com Ele, que nós possamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e entrar e falar com Deus secretamente. Aqui nesse versículo nós lemos que o Pai que está em secreto, né, te recompensará. Então nós vamos para o nosso secreto, o secreto do nosso quarto, é o lugar mais secreto que nós temos na nossa casa. Deus quer ter intimidade com a gente, quer que nós tenhamos intimidade com Ele, não é verdade? Quantas vezes a gente vai contar alguma coisa para alguém que é da nossa intimidade, só diz respeito, né, a nós mesmos, e nós vamos contar para alguém e não queremos que ninguém ouça, nós queremos apenas que aquela pessoa que nós escolhemos nos ouça. Assim é Deus. Deus é o nosso Pai e Ele quer que nós fiquemos em secreto com Ele, para falarmos com Ele. Só assim nós vamos nos sentir livres para poder falar com Ele. Meus amados, não há coisa melhor quando nós entramos no nosso quarto, abrimos o nosso coração para Deus, contamos para Ele, choramos. Muitas vezes nós vamos conversar com Deus e quando tem outras pessoas por perto, a gente não abre o nosso coração, mas ali sozinhos nós choramos diante dele, nós nos ajoelhamos, nós colocamos diante dele tudo aquilo de mal que está dentro de nós, que nós fizemos, coisas que só nós sabemos que entristecemos o Pai. É ali no nosso secreto que nós vamos abrir o nosso coração para Deus. Uma outra coisa que Jesus nos ensina aqui nesses versículos, no versículo 7, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Meus amados, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe das nossas necessidades, Deus nos conhece, Ele tem o prazer de nos ouvir, porque Ele tem mesmo o prazer de atender os nossos pedidos. Mas a palavra de Deus fala no Salmo, acho que 139, que diz assim que antes que eu fale, Deus já sabe o que eu vou falar. Então nós falamos com Deus porque Ele tem prazer em nos ouvir, não que haja necessidade de nós falarmos com Ele todas as coisas, não há necessidade, mas Ele gosta de nos ouvir. Então não precisa de repetirmos. Se nós formos olhar a onisciência de Deus, a gente nem precisa de falar com Ele o que nós temos necessidades. Mas nós falamos pelo prazer que Ele tem de ouvir. Se não temos necessidade nem de falar com Ele o que nós desejamos, quanto mais ficar repetindo. Não há necessidade de fazermos aquela oração enorme, repetindo palavras, repetindo o assunto. Deus não precisa disso, meus amados.
Ele conhece você por inteiro. Ele sabe o que se passa dentro da sua mente, do seu coração. Ele sabe o que acontece com você, Ele te conhece, Ele sabe o seu nome. Não há necessidade de ficarmos usando, Jesus fala assim, que não há necessidade de ficar usando de vãs repetições, né? É inútil. Né? Não há necessidade de ficarmos repetindo. Jesus quer que nós repetimos as orações. Orei hoje, oro amanhã, oro mais tarde. Nós temos os momentos de orar, né? Jesus nos ensina em algumas parábolas a incomodarmos Ele mesmo, né? A falarmos com Ele sempre, a todos os momentos estarmos em oração. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar sem cessar, mas não quer dizer que eu devo ficar repetindo a minha oração. Se eu estou falando com Deus aqui agora, fiz um pedido para Ele, esse pedido que eu fiz agora, eu não preciso de ficar repetindo, eu vou repeti-lo em outra oração. Né? Muitos às vezes entendem isso errado e acham assim que eu pedi hoje, a Bíblia fala que eu não preciso repetir. Não é isso. Eu não preciso durante uma oração ficar repetindo aquilo com Deus como se Ele não estivesse ouvindo. Mas Ele ouve. A gente não precisa nem de falar em voz alta que Deus, se a nossa oração for sincera diante dele, Ele nos atende. Olha a oração que Ana fez. Ana só mexeu com os lábios, foi até confundida, né, pelo sacerdote de que ela estava bêbada. Ele achou que ela estava bêbada porque ela só mexia com os lábios. Então, para Deus, às vezes, para Deus não precisa nem da gente abrir a nossa boca, né, que Ele já sabe o que está no nosso coração. Não podemos ficar repetindo, não há necessidade. Deus nos ouve. Deus tem prazer em nos ouvir, irmãos. Às vezes a gente trata Deus como se Ele estivesse fazendo as coisas para nós. Obrigado. Não, Deus tem prazer em nos ouvir. As pessoas que não têm o costume de orar, de falar com Deus, comece a fazer isso. Você vai ver que Deus tem prazer em te atender. E aí Jesus continua dizendo, não vos assemelheis, né, aquelas pessoas, né, que gostam de ficar repetindo as orações, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tens necessidade antes que os peçais. Deus sabe da sua luta, Deus sabe aquilo que mais está afligindo o seu coração. Deus se alegra em te atender. Mas sabe como que Deus ouve as nossas orações, como que Ele ouve a sua oração, meu amado, minha amada? Não é oração bonita, não é oração longa, repetitiva, é oração sincera, que vem do coração. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe quando a nossa oração é uma oração hipócrita. Ele conhece o seu coração, Ele sabe que o que você vai estar falando com Ele está partindo dali do fundo do seu coração, a sua necessidade. Ele gosta de ouvir, meus amados, não que Ele precise de ouvir para nos atender, mas Ele gosta de nos ouvir, ver que nós fomos a Ele. Ele quer que nós vejamos Ele como o nosso único amigo, nosso único Deus, aquele que pode nos atender a qualquer momento. Deus é onipotente, não tem nada que Ele não possa fazer. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele conhece a sua mente, seu pensamento. Então não há necessidade de ficarmos repetindo, de acharmos que Deus está fazendo obrigado. Deus tem prazer em ouvir a sua oração. Então, meu amado, minha amada, como tem sido a sua oração diante do Senhor? Ela tem sido sincera? Tem sido uma oração que você tem dito apenas palavras bonitas diante de Deus e não tem sido sincero com Ele? Você tem procurado ter um momento a sós com Deus, no seu quarto ali, onde ninguém vai te atrapalhar? Como você deve orar?
com sinceridade de coração, no lugar onde está você e Deus. Não é errado estar orando em pé na igreja, não é errado estar orando em público, mas Deus quer que nós tenhamos aquele momento a sós com Ele. Que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe, te ajude, né? E vai até Ele, vai, experimente, faz uma experiência, vai até Ele, fica a sós com Ele e abre o seu coração. E eu tenho certeza que Ele vai ver a sinceridade do seu coração e vai ouvir a sua oração. Por falar em oração, vamos falar com Ele? Senhor Jesus, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de falarmos com o Senhor. Através da oração, Senhor, o Senhor nos ouve, o Senhor leva a nossa oração ao Pai. Através da oração, ó Deus, nós temos acesso a Ti, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor nos atende, e o Senhor atende aquele coração que é sincero contigo. Abençoa, Senhor, todas as pessoas, ó Pai, que estão ouvindo essas palavras, ó Deus, que elas possam entender que o Senhor tem prazer em ouvir a oração que é sincera. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Meu amado, minha amada, eu quero fazer um convite muito especial para você. Vai ali na Igreja Presbiteriana nos visitar, né? A gente sempre fala, você vai ser muito bem recebido, tá bom? E se você gostou dessa palavra, inscreva-se neste canal se você não é inscrito e você vai receber todas as nossas mensagens. Que Deus te abençoe e te acompanhe por toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém.